Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sábado, chegamos a mais um final de semana, dia 15 de outubro. Lembra alguma coisa? Pois é, hoje é dia dos professores, caiu num sábado. E aí, eu dou aquele abraço apertado, um parabéns a você, professor, a você, professora, que dedica a sua vida para ensinar, né? Para transmitir conhecimentos aos seus alunos, às crianças, aos adolescentes, aos jovens em todo o Brasil. Hoje, eu, Nus Amorim, estou aqui em Cuiabá, que sou professor de Geografia na rede estadual Mato Grossense. Trago a você o meu carinho, o meu abraço, porque eu sinto na pele, eu sinto na minha alma o que é ser professor. São 23 anos de sala de aula, dando aula lá no chão da escola, junto com os alunos, enfrentando todos os problemas, junto com eles, tentando fazer com que eles entendessem e discutissem um pouco mais o que é o espaço, o que é a sociedade, o que é a relação entre o homem e o meio ambiente e vice-versa, né? As consequências, as transformações, as relações entre um grupo e o outro, enfim, isso é geografia. E aí vem matemática, português, língua portuguesa, inglesa, espanhol, história, biologia, né? Filosofia, sociologia, enfim, tantas disciplinas que vão formando o cidadão, que vão formando um cabidal de conhecimentos, que a pessoa leva para o resto da vida, né? E que faz com que ele fique apto a desenvolver atividades. Então esta é a base. A escola, é na escola, entrando de sala em sala muitas vezes, recebendo o professor de matemática, de português, de inglês, de geografia, de história, de biologia, que vai formar um médico, que vai ser formado um juiz, que vai ser formado um engenheiro, um advogado, um enfermeiro, o atendente, o motorista, todos, o bombeiro, o general do exército, da marinha e o almirante, o brigadeiro da aeronáutica, sabe? Os policiais militares, os políticos, todos são formados. A base é na escola. A base é na mão do professor e da professora. São eles, sabe? São eles que formam a base de conhecimentos que forjam as mais diversas carreiras. Olha a importância do professor. É na sala de aula que muitas vezes a pessoa conhece a sua verdadeira identidade. Conversando com o professor, escutando a professora, é lá que ela se descobre. Então é importante que este profissional, o professor, a professora, sejam valorizadas, sejam reconhecidas. E hoje é nosso dia. Então eu estou abrindo falando sobre isso. Bom, mas eu convido você a ficar até o fim, apesar de que já começamos aí alongando sobre os professores, para falar sobre a importância do que é o professor da vida de cada um de nós. E eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas eu quero falar também sobre a pesquisa da Datafolha. Eu falei que sempre estou acompanhando, né? O do IPEC na segunda-feira e o Datafolha na sexta. Ontem saiu. E olha, os resultados. Aqui, ó. Bolsonaro, 44% das intenções de voto. Lula, 49% das intenções de voto. Intenções de voto, né? A gente não teve a votação ainda, então os pesquisados, a intenção foram essas. A diferença é de 5 pontos a favor de Lula, pelo Datafolha. Então, Lula seria eleito presidente da República se a eleição fosse hoje. Está aí o resultado da pesquisa da Datafolha. Nós vamos continuar acompanhando. Bom, gente, já que eu comecei a falar de professor, professora, e eles são sinônimo de educação, né? Quando você fala de escola, educação, você fala em professor e professora. É o que vem na sua mente. E em termos de educação, se nós formos comparar Bolsonaro e Lula, não tem nem comparação. Eu vou ser bem breve, mas não dá nem para comparar em termos de governos, né? Na prática. Lula, gente, em 8 anos do seu governo, ele foi
né, o presidente da República durante 8 anos, ele criou várias universidades, sabe, no país afora. Institutos federais, nem dá para contar. São dezenas e dezenas, espalhados pelo Brasil também. Implantou FIES, que é o financiamento para que o jovem possa chegar à universidade, coisa que pouquíssimas pessoas no Brasil chegavam lá atrás, sabe? Antes dessa possibilidade do financiamento ao ensino superior, criado por Lula. Enfim, o presidente, o ex-presidente Lula realmente investiu muito na educação, na tecnologia, na ciência. Foi talvez um dos governos que mais investiu na qualificação, na melhoria da educação do nosso Brasil. Agora, Bolsonaro, em 4 anos, o que ele são? Para começar, foram quatro ministros da educação. Aquele Weintraub saiu correndo daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, fugido, senão ia ser preso, porque atacou o Supremo Tribunal Federal. Depois voltou, agora está aí, e inclusive falando, sabe, chamando o Bolsonaro de criminoso. Pegue uns vídeos do Weintraub, e ele chama Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, de miliciano, de corruptos. Ele falando isso, o ex-ministro, amicíssimo, corrido daqui e volta agora falando tudo isso. Pois é, esse é um dos ministros. Outro, não tinha nem diploma, teve até esse caso. E por último, esse Milton, que foi preso, inclusive, chegou a ser preso, por participar de um esquema que, segundo ele, foi mandado pelo Bolsonaro, pastores que trocavam recursos nossos, né, recursos da educação, em barras de ouro, desviando o dinheiro dos pastores evangélicos enviados pelo Bolsonaro lá para o MEC. E o ministro envolvido, Milton Ribeiro, acabou indo para a cadeia. Depois, né, ajeitaram a vida dele. Esta situação da educação, é desse jeito que ele trata a educação. Ninguém nem sabe o nome do ministro atual que está lá. Ninguém nem sabe o que ele está fazendo. Não tem projeto, não tem nada. É isso. Dá para comparar Lula e Bolsonaro? Não dá para comparar. Não dá. Mas é isso, sabe? Essa é a cara do governo Bolsonaro, que sempre disse que a educação era a prioridade também, como todos falam, todos os políticos falam. A diferença é que Lula fez muita coisa pela educação neste país. E quando um pai, para a gente encerrar essa questão e caminhar, né? Quando o pai leva uma criança para a escola, lá de piquititinho, ele tem esperança. Vamos falar de esperança? Esperança de futuro para o seu filho, para sua filha. O pai e a mãe, quando leva o filhinho de 5, 6 aninhos lá para a escola, pro primário, né, pré-primário, sei lá, o infantil, sei lá. Ele tem a expectativa que aqueles profissionais que estão ali dentro, os professores, as professorinhas, preparem o seu filho, que o seu filho consiga adquirir conhecimentos, e esses conhecimentos vão levá-lo para a vida. Esta é a esperança de um pai e de uma mãe com relação à educação, com relação à escola. É essa a esperança, é essa a expectativa. Esperança de que o filho tem um futuro melhor do que ele teve, uma vida melhor. É essa a esperança. Quando você vai votar, a esperança que você deposita no seu voto, naquele candidato que você está tentando eleger, é que ele melhore a vida de todos nós. Que ele possa ajudar a construir um país que te melhore as condições de vida, inclusive na educação, né? Uma educação de qualidade, profissionais trabalhando com sobriedade, que eles possam oferecer uma boa aprendizagem aos seus filhos, né? Nas escolas. É isso. Quando a gente está falando de educação, essa é a esperança. Então eu te pergunto e te questiono. Agora, quem será melhor para a educação, para a saúde, para a educação? Quem será melhor que possa ter uma perspectiva de criação de empregos, que com educação, com saúde, sabe, com perspectiva de trazer emprego para essa juventude que está aí, trabalho,
vai resgatar a dignidade do povo brasileiro para que eles possam comer de verdade, que eles possam planejar o futuro, ter uma casinha, ter um carrinho, uma motinha, comer um churrasquinho e tomar sua cervejinha, por que não? Todos nós. Não é pecado não, é muito bom. É muito bom. Né? Pois é. Você não quer isso? Quem é melhor? Lula ou Bolsonaro? Quem já fez pela educação, por exemplo, que nós acabamos de falar, e que foi feito nesses últimos 3, 4 anos pela educação? É só isso, é só olhar isso. E você dizer, pai, mãe, você cidadão, esqueça esse negócio de aborto, isso aí é, sabe, é cortina de fumaça para encobrir aquilo que realmente é importante. O que um político realmente tem que pensar em fazer para... Depois você vai, sabe, discutir lá na sua sociedade, no seu íntimo, questão de religião, questão de aborto, isso aí, sabe, são cortinas de fumaça. O que importa é que ele cuide do trabalho, geração de emprego, saúde, educação, habitação. É isso que nós queremos de pessoas que estejam lá, no governo, na presidência, gerando tudo isso para a população, para melhorar a vida de todos nós. E aí que seja evangélico, católico, bandista, que seja espírita, sabe, budista, não me interessa a religião, não me interessa o time que você torce, não me interessa se você é gay, se você é, sabe, hétero, não me interessa nada disso, cada um que seja feliz, mas que tenha governos dignos que nos tragam dignidade. Pense nisso, pense com carinho e vote com consciência, com consciência. Um abraço, divulgue a página Vote. Amanhã eu estou de volta.